Saudações em Cristo. A nossa conversa aqui hoje, irmãos, é um tema que mexe muito comigo, mas muito mesmo. A identidade da eclesia. A gente muitas vezes pensa que igreja é só um momento como esse. Alguns chegam a acreditar que igreja são essas paredes e esses lugares onde as pessoas se reúnem para adorar ao Senhor. Mas o sentido é muito, muito, muito mais profundo. É muito mais belo. É muito mais rico. E quando esse entendimento, essa revelação chega ao meu coração, é impossível em que seja por um deslize verbal, eu chamar isso aqui de uma igreja. Eu chamar isso aqui de igreja. Porque é uma afronta para o que Deus denominou e identificou como igreja. Nós temos uma identidade. E ela é de uma beleza extraordinária. Existe uma beleza, uma riqueza, quando a gente entende o sentido verdadeiro da igreja e o que ela representa para Ele. Para Ele. A gente não vai mais cometer deslizes de irmãos que muitas vezes se reúnem conosco há 30, 40, 50 anos e que não conseguem perder muitas vezes esse hábito. Isso é algo que a gente tem que aprender a interiorizar. Isso faz parte do testemunho da igreja. Está chegando o mês de setembro aí, mais um aniversário desse testemunho. Mais um momento para a gente refletir sobre o que é a igreja de Deus. E hoje eu quero falar sobre essa nossa identidade como eclesia. Como pessoas que foram chamadas para fora desse mundo tenebroso. Nós fomos atraídos por uma mensagem. E nós passamos a constituir um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então isso é muito profundo. E hoje nós vamos ver alguns textos da palavra, e nós vamos também tentar trazer aqui para os irmãos alguma reflexão, ou algumas reflexões, para contribuir, irmãos, para a gente começar a viver esta realidade, essa dimensão. Não é porque você vem aqui todo domingo, ou participa do grupo familiar, ou porque você tem ministérios, ou porque você, enfim, porque você está na atividade da igreja, que você está kits, está 100%. Não é isso. Não é disso que eu quero falar. Hoje na Escola Bíblica nós estamos falando sobre essas questões. E falando que algumas pessoas, elas sofrem, elas correm atrás, elas querem trabalhar, elas querem exercer ministérios, elas querem fazer alguma coisa para Deus. E isso é bíblico, porque Deus é um Deus de dons, que distribui talentos. Mas a gente precisa descobrir qual é o meu lugar nesse corpo. E o que realmente eu posso fazer de melhor para servir a Deus e edificar o corpo. E não assumir ministério para sair ferindo pessoas, machucando pessoas, pisando em pessoas, cobrando de pessoas, não acolhendo pessoas, não ajudando pessoas, apenas para cumprir uma tarefa e dizer, quando cheguei em casa, eu trabalhei para Deus. Não é isso. Se a gente não entender a essência do que eu faço neste corpo, uma das coisas mais importantes que vai rolar no meu coração é o desejo de unidade. Eu vou me esforçar, eu vou lutar contra a minha própria natureza para aceitar a natureza do outro. Principalmente se essa pessoa ainda não está com sua natureza suficientemente tratada por Deus.
Está cheio de crentes carnais nos púlpitos, pregando. Está cheio de gente carnal, servindo nos ministérios. Cheio de gente, cheio de ego. E o serviço dos santos, o serviço aos santos, é um serviço, irmão, de humildade. Primeiro tem que haver quebrantamento. Tem que haver essa noção de inserção no corpo. E é assim que eu vou contribuir para a edificação da igreja. Deixa eu falar, cada um de vocês aqui, todos, fazem parte de um plano de Deus para a edificação da igreja dele nesta localidade. Todos, irmãos. Deus inclui todos. Amém? Isso é lindo demais. Então hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito da eclesia, a identidade da igreja. E antes disso, eu quero lembrar vocês que nos próximos domingos, nós vamos estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o testemunho de uma igreja cristã normal. Qual é o normal que Deus estabeleceu para a igreja? Biblicamente, o que é que ele construiu na mente dele, no conselho dele? Olha, vocês serão minhas testemunhas. Edificarei a minha igreja. A minha, ele diz. O que estava na mente de Jesus? Qual é o testemunho que deve ser normal? O primeiro deles, não vou pregar sobre isso hoje, é o que nós vamos falar nos próximos domingos. O primeiro deles é o viver simples. Repita comigo, viver simples. Tudo no viver da igreja é simples. Tudo deve ser simplificado, facilitado. Porque gente já é uma coisa complicada. Então a igreja tem que facilitar, simplificar. Uma simples acolhida naquela porta ali pode mudar a história de uma pessoa que entra aqui. Um abraço, um bem-vindo, mas não é porque você está com o uniforme que você vai, não, você vai chegar, você vai olhar para essa pessoa, bem-vindo, bem-vinda, você está na assembleia dos crentes, dos salvos, que Deus possa falar ao seu coração nesta noite, dá um abraço na pessoa, fica à vontade, isso pode, ali ela recebeu a mensagem, porque quem estava ali, estava na visão ministerial, eu estou acolhendo, eu estou cuidando, eu fico vendo irmãos que têm 50 anos de igreja, 40 anos de igreja, e trabalham, por exemplo, nos retiros, fazendo comida. Irmãos, esse dia minha mulher estava com a mão machucada, e eu fui para a cozinha, eu não saía daquele lugar, quando eu chegava na sala já tinha coisa suja, sem ninguém chegar naquela cozinha já tinha coisa suja, eu não entendo isso. Aí eu fico pensando, irmãos estão lá há anos servindo, trabalhando, cuidando, e eu vejo a gente chegar lá, eles estão sorrindo, eles estão, como isso aqui, eu não sei o que eles passam lá dentro, deve dar uns beozinhos de vez em quando, ou uns beozão, mas eles estão ali. Eu falo, gente, isso é uma ministração, isso é uma pregação, gente que enche o seu bucho. Eu fico olhando e falo, Senhor, abençoe esses irmãos. Aí quando alguém pega uma vassoura para poder fazer uma limpeza, e ao invés de limpar, passa aquela vassoura, cada vez que ela passa a vassoura, ela é uma tristeza, eu não gosto disso, não sei o quê, por que me colocaram nisso aqui? Tem alguma coisa errada nisso, fora do lugar, fora do espírito da identidade da eclesia. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Primeira coisa é o viver simples. Segundo, é o viver puro. Nós vamos falar aqui sobre a doutrina da pureza cristã, a santidade genuína que brota após a conversão e que o sistema denominacional muitas vezes corrompe por causa do legalismo religioso.
das imposições. Sabe, gente? O viver puro tem que ser algo que me fascina. E a igreja do Senhor é a guardiã, é a fortaleza do viver puro. As pessoas não podem chegar aqui e encontrar aqui um ambiente mais tóxico que um ambiente lá de fora. Esse ambiente aqui tem que ser um ambiente de cura. Então, é o espírito da igreja. O viver simples, nós vamos tratar aqui sobre a doutrina da simplicidade cristã, que o sistema religioso abandonou, sofisticou. Hoje tem lugares aí que para você entrar, você tem que ter uma vestimenta de marca. Eu não sei até que ponto isso é verdade, também não sei até que ponto é verdade que tem locais que as pessoas têm que pagar para entrar, as pessoas para se batizar têm que pagar, que as pessoas, sei lá o que está acontecendo, ter um lugar VIP para receber pessoas diferenciadas, umas coisas esquisitas. Isso está fora da identidade da eclesia. O viver simples é o que atrai as pessoas. É isso, gente. E, por fim, o viver relacional. Nós vamos falar sobre a doutrina da comunhão, da unidade, que o sistema religioso trocou pelo divisionismo religioso. Ou seja, o espírito da igreja precisa trazer de volta esse desejo da unidade, esse desejo de um viver puro e de um viver simples. Orem pelos pregadores, amém? Para que a gente possa aprender com isso. Isso é muito importante. Vamos lá. Como o testemunho da igreja, de uma igreja normal, de uma igreja cristã, bíblica, neotestamentária, deve ser. Olha o que é a igreja. Você separou aqueles versículos, minha filha? Coloca o primeiro, então, aí, para a gente começar a refletir sobre estes textos. Eu coloquei 4 textos, e eu pretendo não me estender hoje, porque minha garganta está... Paulo, escrevendo a Timóteo, ele traz uma parte dessa identidade. O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a Assembleia dos Santos? O que é essa congregação, essa comunidade dos salvos? O que é que identifica uma igreja? O que distingue a igreja e individualiza essa comunidade do que está aí fora? E aí Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Então ele escreveu uma carta para Timóteo, para que, se eu tardar, se eu demorar a chegar, fique você aí ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Ele está falando disso aqui, gente? Não. Ele está falando da Assembleia dos Santos, da comunidade dos salvos. Ele diz, olha, como você deve proceder na casa de Deus. Ou seja, está aí uma definição de igreja, casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse é o espírito da igreja, coluna e baluarte da verdade. Paulo está falando que a igreja é a base, é o alicerce de toda a verdade de Deus. Está contido na igreja, em nós. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Nós não estamos falando de um grupinho de irmãos que se reúnem para cantar, para orar, para ler a Bíblia. Não, nós estamos falando de um povo que se reúne para manifestar toda a verdade de Deus. Aí eu fui atrás do significado dessas expressões coluna e baluarte da verdade. Eu peguei só o baluarte. Local seguro, inexpugnável, é uma fortaleza da verdade. A igreja é quem protege
essa verdade, Derones, da doutrina cristã. Toda a verdade de Deus está nas mãos da igreja. Deus nos chamou para isso. A igreja é como uma cidadela fortificada. Se a gente abrir brecha, a mentira entra, o desvio entra, a heresia entra, e entra com força, e desvia as pessoas da simplicidade do Evangelho, do viver puro do Evangelho, da unidade, porque a igreja é uma cidadela fortificada. A igreja é uma muralha, é uma construção de Deus, espiritual de Deus, para defesa do Evangelho. Por isso que o que se prega aqui em cima é muito sério. Aqui não se pode falar de qualquer coisa. Isso aqui é lugar para se falar das verdades, das virtudes de Deus. Ninguém pode subir aqui para defender A ou B, a gente tem que falar da palavra. As verdades que estão reveladas no livro. A igreja é o fundamento, é a base, é o alicerce, é a sustentação. É aquilo que sustenta a verdade de Deus. Então nós não estamos aqui reunidos só para uma satisfação pessoal, só porque eu preciso de receber uma bênção. Não, você veio aqui para defender uma verdade, não uma ideologia, mas uma verdade que vem do céu. Esse é o primeiro versículo. Olha para que Deus nos chamou, Derones. Olha isso ali. Timóteo, o que você está fazendo, Timóteo, é algo muito sério. Eu quero te ver, mas eu quero que você esteja edificando a igreja de Deus, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, o profeta Isaías chama o povo, subamos a Sião, ele diz, porque de lá sairá a palavra do Senhor. Povos subirão a Sião para adorar, ele diz. Ele está falando isso acerca de Jesus e o derramar do Espírito Santo e a igreja. O mundo inteiro estava ali em Jerusalém, o mundo da época, para receber o Espírito Santo. E ali nascia a igreja. E a verdade de Deus se espalhou pelo mundo. Mesmo nações que não têm muitas vezes o Evangelho na sua essência, mas têm entendimento daquilo que o Senhor ministrou ao coração da humanidade. É verdade. É impressionante isso. Outro texto, minha irmã, vai lá. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz, eu só peguei a parte, viu, irmão, só um versículo para não ficar divagando em muitas outras análises, para que pela igreja, através da igreja, através do salvo, através da comunidade, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O que é a multiforme sabedoria de Deus, hein? Quem está autorizado a levar essa sabedoria de Deus aos homens? E agora, porque esse mistério estava oculto. Esse mistério estava oculto através dos séculos, e só foi revelado através da igreja. Igreja não é pouca coisa. Igreja não é instituição. Igreja não é local, não é lugar. Igreja é a casa do Deus vivo. E é através da igreja que a multiforme, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a ciência de Deus se torna conhecida. Imagina se nós estamos aqui vivendo e transmitindo para a humanidade algo que não é de Deus, dizendo que é a igreja. É o que nós estamos vendo por aí afora. Há uma quantidade enorme de pessoas que não querem ouvir sequer falar o nome de Jesus, porque muitos chamados crentes estão se desviando dessa sabedoria de Deus, das verdades de Deus. Estão abrindo a cidadela, e a mentira, a heresia, entra como se fosse verdade, o que é pior. O outro texto, querida, olha o que é a igreja, irmãos. Tem mais um, não tem?
E pôs, Efésios de novo, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça de todas as coisas, o que Deus fez? Deu Jesus à igreja como cabeça. Agora olha isso aqui, ó. A qual é o seu corpo. Quem? A igreja. E o que é a igreja? Plenitude daquele que a tudo enche. Todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais são plenas na igreja. O milagre que aconteceu na sua vida, na sua mente, no seu coração, a salvação é um pacote, vem pronto, vem do céu, é pleno para que você viva essa plenitude. Ele é aquele que tudo enche, e o corpo é a igreja. Ou seja, gente, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade para meros réis humanos, né? Gente tão cheio de problema, tão complicado. É por isso que eu gosto de entender assim. Alguém uma vez pregou que o Senhor, por que o sangue é tão precioso nas nossas vidas? Por que eu preciso ser lavado pelo sangue? Essa oração é muito poderosa. Senhor, lava-nos com o seu sangue. Senhor, salva, purifica com o seu sangue, porque aquele foi o preço que Deus pagou. O sangue de Jesus é poderoso, derramado naquela cruz. Mas não é por mim, ele é poderoso e ele é precioso para Deus. E alguém disse assim, o diabo quando olha para você, o inimigo quando ele te vê, ele não mais vê você, ele vê o sangue. Ele vê o sangue, ele fala, esse aí já tem dono. Esse aí já tem dono. Esse aí foi lavado, foi purificado. A igreja é aquela que foi chamada para fora do mundo. A gente não pode mais correr o risco, irmãos, de achar que isso aqui é só uma reuniãozinha social. Não, aqui é lugar da manifestação do poder de Deus. Ainda que não aconteça nenhuma salvação numa noite, não aconteça nenhum choro, ninguém fale em línguas, ainda assim o poder está manifestado quando o povo de Deus, quando a assembleia se reúne. Deus sempre trabalha, Deus sempre fala. Não existe reunião fraca, como Valtir dizia, não existe reunião fraca, existe crente fraco. Existe crente que não tem fome da palavra, porque quem tem fome, qualquer reunião, a reunião mais poderosa, irmãos, que eu acho que, de uma maneira geral, a gente pode experimentar, a mais quente, é o grupo familiar. Você está vendo a foto lá de Herones, Fátima, Tião, tudo comendo na casa de Fátima. Você quer coisa mais preciosa do que sentar em torno de uma mesa? Depois a gente começa, observa a dinâmica do familiar, é a simplicidade da igreja. Eram as comunidades lá do Novo Testamento que se reuniam nas casas. Irmãos, isso foi revolucionário, porque o que se conhecia de religião era um templo dedicado a um Deus pagão. E os salvos por Jesus ficavam ali, reunindo ali no cenáculo, depois eles iam para o templo, ficavam no pátio, porque o templo lá de Jerusalém, ninguém podia entrar não. Nem as mulheres, tinha o pátio das mulheres. A mulherada ficava fora. Era tudo organizadinho. Só os cabra-macho que podiam fazer tudo. Inclusive os cambalachos no templo. Aí, Jesus chegou lá e falou, esse trem está errado, vai derrubar tudo, vai cair tudo. Vai ficar pedra sobre pedra. Uma nova era vai começar. A era da igreja. Ficar em Jerusalém, esperai, do alto, para que vocês sejam revestidos de poder. Ninguém sabia de nada que estava acontecendo. Quando aquele povo começou a ser salvo, gente, 3.000, 5.000 no outro dia, 10.000, e batizando. Vai para onde esse povo? Vai para onde? Para as casas. Assembleias domiciliares.
Quem é que estava dentro de casa? Quem estava dentro da casa o tempo todo? As mulheres. Lá, no Templo de Jerusalém, elas ficavam no pátio. Aqui elas estavam na sala, recebendo os irmãos, arrumando, cuidando, preparando um lanchezinho. E os irmãos trazendo comida, porque lá era assim, todo mundo levava para comer. Esse é o espírito da igreja, a simplicidade, o espírito da eclesia. Era tudo fácil, era mais fácil botar a gente numa casa. E ali naquela casa, um tinha salmo, outro tinha um hino ao Senhor, outro tinha uma doutrina, um ensino, outro orava, outro falava em língua, outro interpretava. Havia um espírito coletivo. E ali Deus salvava a gente, os vizinhos ficavam tudo fascinados, que uma das estratégias que Deus fez foi encher o bucho do povo. Vocês vão se reunir para comer, partir o pão. Vocês sabiam que tinha muita gente com fome? Tinha muita viúva que não tinha o que comer? Tinha multidão que recebia uma ração diária e que ficava lá rondando os templos pagãos, esperando um pouco de pelanca para comer. Igual os escravos, os negros escravizados ficavam nas senzalas esperando os restos do pouco que o branco rico não queria para fazer a sua feijoada. Pois é, gente, a igreja botou todo mundo, rico, pobre, escravo, livre. Esse povo ia todo. Eu não sei nem como é que resolvia aquele trem. O Espírito de Deus controlava tudo. Tanto que os apóstolos se afastaram de muitas coisas, porque eles tinham que se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Mas todo mundo trabalhava, tudo funcionava. Dava problema? Dava. Tinha fofoca? Tinha. Mas a igreja crescia. Por quê? O modus operandi de Deus funcionava. O que não funciona mais é você ir para um lugar, fica sentado, um homem vem, faz tudo por você, te abençoa, põe a mão na sua cabeça, com a mão ele põe na cabeça a outra, ele enfia a mão no seu bolso, depois sai dali, você sai feliz da vida, porque já foi abençoado e deu o seu dinheirinho para Deus. Deus está preocupado com isso? Na casa é diferente. Na casa é diferente. Nós acabamos de ir ali fora agora, o grupo familiar de Laranjeiras, e fizemos um videozinho para uma irmã que está chegando no nosso meio. Hoje é o aniversário dela. E nós fomos lá fora para fazer um videozinho e dissemos: Fabíola, hoje estamos aqui reunidos como igreja aqui no auditório e sabemos que hoje é o seu aniversário. Não esquecemos de você. E fizemos um brado: parabéns, o Senhor te abençoe. Já chegou lá. Ela vai ficar muito feliz. Porque a casa, essa semana foi reunião na casa dela. Semana passada foi reunião na casa dela. E ela nos acolheu. Ali com tanta alegria, com tanta satisfação. Porque ali tem um grande nivelamento. Eu acho que é o único lugar que eu me sinto assim. Porque quando eu chego nesse lugar, eu fico sentado aqui, ó, perto desses homens sérios aqui. Presbíteros. Você vê que eles são sérios. Mas na casa, eu fico numa condição, irmãos, de nivelamento com os meus irmãos. Eles me exortam ali. Eles oram por mim, Joanice. Eles me abençoam. Eles choram comigo. Eu fico à vontade. Agora, quando dá um B.O., uma encrenca, Lorival, resolve aí. Por que tem que ser eu? Mas, de qualquer forma, esse é o espírito da igreja. Família. Tem mais um versículo aí? Esse é forte, hein? Aí, Pedrão. Olha, eu te digo que tu és Pedro. Aliás, Pedro tinha acabado de falar uma verdade tremenda sobre Jesus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus se alegrou muito com aquilo e falou: Pedrão, olha só, tudo bem que você é Pedro, tu és um fragmentozinho de rocha, você ainda tem muita porção a receber de mim, Pedro, mas é sobre esta rocha, essa matriz geradora de vida que sou eu, e é sobre mim que a igreja vai ser edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando a gente fala portas do inferno, a gente imagina assim, uma porta se abrindo, um fogo, aquela língua de fogo, aí saem uns seres extravagantes assim, fazendo careta para você. Não é assim que as pessoas imaginam as portas do inferno se abrindo? Mas não é isso que está escrito aqui não. Quando a igreja vive a sua identidade, a sua verdadeira identidade, firmada na verdade, deixa eu ler para vocês aqui uma coisa importante. A igreja, o testemunho de uma igreja que vive a sua verdadeira identidade, é aquela comunidade que manifesta, eu vou voltar para esse texto, que manifesta a Shekinah de Deus. Irmãos, quando eu falo Shekinah, eu não estou falando de uma expressão bíblica. Shekinah nem está na Bíblia. Você sabia disso? Derrama a tua Shekinah. Vai procurar se achar Shekinah na Bíblia. Não tem. Aí o hino diz assim: eu não conseguirei ficar de pé, tamanha a sua presença, eu vou cair, vou ficar igual um doido. A Bíblia não está falando isso. A Shekinah de Deus, também na visão da igreja, é diferente. Essa experiência acontece? Acontece. Eu já vivi experiências como essa. Eu já vivi manifestação de Deus na minha vida, tremendas, emocionais também. Mas quando a Bíblia fala em Shekinah, ela está usando uma outra expressão, que é Shakhan, que quer dizer a presença de Deus habitando em nós. A gente sempre leva isso na perspectiva do Antigo Testamento. Deus falou com Moisés: ó Moisés, se eu não me engano foi em Êxodo 25, ele disse: Moisés, olha, vocês vão construir para mim um santuário, que é um tabernáculo, porque eu quero viver, eu quero habitar no meio de vós, eu quero viver no meio do meu povo. Então vocês vão construir um santuário, vocês vão construir um tabernáculo. E ali Deus fez todas as medidas, tudo, Deus passou para aquele povo tudo que Ele queria. Por quê? Porque Ele queria ter um lugar onde as pessoas olhassem e falassem: Deus está presente entre nós. E aí havia as manifestações, a fumaça vinha sobre o santuário, o tabernáculo, e de noite tinha fogo, e o povo ficava ali. Então a gente sempre leva a presença de Deus para uma situação assim, de muita emoção, de forte. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a igreja, ela carrega essa presença de Deus. E aí diz aqui, olha que coisa bonita, Shekinah, ou Shakhan, quer dizer presença, habitação, e que através da vida diária dos santos, a gente manifesta para o mundo a Shekinah. Ou seja, a Shekinah nos manifesta aqui. Ela se manifesta quando você sai daqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Presença é quando você sai daqui. Porque é lá fora que ela tem que se manifestar. Sendo sal, sendo luz e vivendo este evangelho. Quando a igreja manifesta a Shekinah nessa perspectiva, até porque Paulo diz: olha, não sabeis vós que os vossos corpos não pertencem a vocês mesmos, mas é o santuário do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então amanhã, quando você pegar o seu ônibus, quando você pegar o seu carro, quando você for para a sua escola, Helena, viu? Rodrigo, Priscila, os irmãos, vocês aqui, quando saírem de casa amanhã para o seu trabalho, você fala assim: opa, tem um santuário aqui no meio da rua. E aí? Mas não é um santuário soberbo não, viu galera?
assim, como aquela, vocês viram, eu vi um vídeo na internet, uma mulher, bem assim, eu estou na justiça, eu não sei se aquilo, se eu estiver falando mentira, vocês depois me corrijam. Ela diz, eu estou em uma batalha judicial com um condomínio, alguém já deve ter visto isso aí, porque eu não quero que a minha garagem, a garagem fica no subsolo, eu quero a garagem aqui fora, porque no subsolo é lugar do inimigo. Então ela é crente, eu sou serva do Senhor, e eu não, ela publicou isso no Instagram, gente, estava lá, não sei quantos milhares de... E eu não quero. Eu sou servo do Senhor, eu quero... Onde eu quero, Deus vai... Já falei, o pastor já orou por mim, já decretou, o pastor já decretou que eu vou ter essa vitória. Eu mandei para minha filha, falei, filha, o que vocês acham disso? Ela falou, pai, não é possível, isso deve ser mentira, deve ser uma invenção. Até hoje, aí eu comecei a ler vários comentários. Uma boa sugestão, viu, gente? Lê os comentários. Porque ali você vai ver que tem gente que fala, isso é mentira, então você já não publica isso também não, fica na sua. Eu falei, meninas, será que isso é verdade? Papai, não é possível que tenha crente no nível desse. Eu falei, filha, pior que tem. Isso não é Shekinah, gente. Isso é vergonha. Porque eu sou serva de Deus, então Ele vai ter que fazer a minha vontade. Isso não é Shekinah, tá? Eu ia falar outra coisa, não vou falar não, vou ficar quietinho aqui. A igreja manifesta a sua identidade através do querigma, irmãos. O que é isso? Através da proclamação da palavra, do Evangelho. Tem uma passagem linda, Jesus em Nazaré, Jesus chega numa sinagoga, as pessoas estão fascinadas com ele, porque milagres aconteceram. Aí ele chega dentro da sinagoga assim, e entregam para ele o rolo do livro, né, do profeta Isaías. E aí ele chega. Interessante que o texto diz que eles estavam todos atentos a ele. Ele vai lá em rolo do livro do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me levou, me ungiu para levar aos quebrantados, né? Libertar os cativos. Ele foi lendo aquele texto, Isaías 53. Não, 61. Obrigado, Rabi. E aí, o que aconteceu depois? Ele parou de ler, cessou, ficou olhando para as pessoas, olhando para ele, atentas. Ele diz: hoje se cumpre aqui a profecia de Isaías. Ou seja, o povo ficou atônito. Como é que alguém vai dizer que esse era o ungido do Senhor que estava ali? Ou seja, o que Jesus fez ali? Proclamou a salvação, proclamou a divindade. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é surpreendente. Então, quando a gente vai, anuncia, as pessoas vão entender. Mas só tem um motivo que pode levar essas pessoas a duvidar se esta palavra é proclamada, é a proclamação do Evangelho. Se você não vive o que você está proclamando. Quem é que pode proclamar o Evangelho? Quem ouviu e creu. Depois, quem recebeu poder, creu, recebeu poder, recebeu o Espírito Santo para proclamar as verdades de Deus. Quem vai, não é quem fica, não é quem vai anunciar. E também quem vive o que proclama. Uma das dificuldades que as pessoas têm de receber a Jesus hoje é que muitas vezes quem prega não está vivendo aquilo no seu lugar de trabalho. E às vezes as pessoas são tão... E assim, o irmão, né, que está ali, ele está tão sem noção das coisas, que ele acaba de anunciar, de falar do amor de Jesus ali, de uma forma autêntica. Se ele fala, quando ele sai dali, Derones, chega lá na frente,
ele comete um deslize absurdo, que eu falo, meu Deus, que falta de discernimento. Você tem que ficar ali orando pelaquela pessoa. Então, a vida do crente é a maior pregação. A igreja, irmãos, ela vive este propósito, esse testemunho, quando manifesta o ensino, o didaquê, o ensino, a instrução da palavra, o que deve ser pregado nas comunidades, nas assembleias dos santos, é a palavra que dura para sempre. Subir aqui é para pregar a palavra. No grupo familiar é para pregar a palavra. No nosso dia a dia é pregar o evangelho, ensinar a doutrina. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de você mesmo, meu filho, de ti mesmo e da doutrina que você pega. Olha, tem que estar em consonância o que você prega, o que você vive, o que você prega. Olha isso, é uma coisa só. Alerta, Timóteo. Então, esse é o lugar de ensino, esse é o lugar da sã doutrina. O que vocês querem ouvir é a sã doutrina. Também é a igreja aquela que manifesta a diaconia, ou seja, o serviço, colaborar, os ministérios. Eu digo mais aos irmãos, vale a pena. A igreja tem lugar para todos, né? Para todos. Hoje eu estava tomando meu banho e estava pensando, meu Deus. Eu lembro quando o irmão Valtir me chamou e falou comigo assim: Norival Júnior, eu tinha acho que, sei lá, 16 anos, uma coisa assim, eu era um moleque, novo ainda. Norival Júnior, eu quero que você seja irmão de encargo. Eu falei, não, irmão Valtir, eu sou muito novinho. Não, eu vou te botar com alguém mais experiente. Foi com você, Dolores? Foi com a Dolores. Falei, estou ferrado. Aquela vai me botar no eixo. E aí nós fomos. Era um grupo familiar, só tinha irmãos mais velhos, né, Dolores? E eu, um molequinho novo. Como é que eu ia exortar aqueles irmãos? Com 50, 60, 70 anos. Aí essa parte de exortar eu deixava com a Dolores. E a parte da animação era comigo. E ali eu percebi que o grupo familiar era o meu lugar de crescimento. Foi ali que eu cresci. Um tempo depois ele colocou Dolores com outros. E eu já fui para acompanhar o mais novo. Eu lembro que eu fiquei com a Fabiana ali, lá em Jardim da Penha. Olha, Júlio. Lembra da Fabiana lá? Eita, grupo abençoado aquele grupo. Ó, a gente ia para a reunião do grupo familiar, irmão, estava assim, tinha juízes, tinha Ulisses, né, chamava médicos, juízes, doutor, e eu e Ederon ia lá ensinar. Júlio, novo membro da comunidade aqui, novo convertido, sei lá, se já estava um tempo nosso, e era uma reunião no quintal, irmãos, era um aperto, cada pergunta que vinha. Eu ficava a semana inteira estudando aquele negócio, estudando, mas o que aconteceu comigo? Cresci. Então, o serviço, a igreja é um lugar para servir mesmo. É para trabalho. E esse trabalho é que vai te dar crescimento. É isso aí. Aí agora chegou um tempo que eu fiquei mais velho. Falei, agora eu já posso me aposentar de algumas coisas, ficar umas 2 reuniões em casa, de domingo, cuidando da loura. Porque isso também é serviço. Quando eu falo, amor, eu não vou hoje, eu vou cuidar de você. Pneumonia, não sei o quê. Não, meu. O que o Senhor nos chama é para servir. E o melhor lugar para servir é a nossa casa. Aprenda isso. Aprenda isso.
Um dia eu conversei com ela, meu Deus, quando eu lembro que muitas vezes eu saí de casa, deixei a minha casa contrariada. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu pedi perdão à minha sogra. Eu era tão esquisito com essas coisas, que minha sogra é uma mulher idosa, uma pessoa que era mais lenta para se organizar e tal. O que eu fiz? Eu peguei meu carro com a Luísa. Ela estava na casa de uma outra filha, Dona Carolina, aqui, sei lá, o bairro aqui na Serra. Eu passei lá, irmãos, olha que loucura isso. Estava demorando, falei, olha o horário. O que eu fiz, Luísa? Puxei o carro, vim embora, deixei minha sogra para trás. Quando eu cheguei aqui, aquela mulher santa, hein? Aquela serva de Deus, hein? Quando eu cheguei aqui, glória, aleluia. Mas minha cabeça, meu coração estava preso. Tinha um nó aqui. Nem sei se eu preguei naquele dia. Se eu preguei, deve ter sido uma péssima ministração. Quando acabou a reunião, dei de cara com ela no corredor ali. Minha sogra. E deixou para trás, hein? Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha disso, eu passei meses com vergonha de olhar para a cara da minha sogra. Eu fiquei pensando, o que essa mulher está pensando de mim? Ela deve pensar assim, se eu soubesse que você era tão mal educado, não ia deixar você casar com minha filha. Ela não chegou a falar isso comigo. Mas é mais ou menos isso que ela deve ter pensado. Tipo assim, tudo que você viveu para mim até hoje, você jogou por terra com um gesto de ignorância como esse. Quantas vezes, por causa disso, eu deixei amargurado o coração das pessoas que eu mais amava, para cumprir uma regalia. Eu não queria chegar aqui e ser repreendido por ninguém. Tem coisas que a gente precisa abrir os olhos. Chegou o meu momento também de cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Eu não vou abrir mão disso. E essa é a minha pregação para vocês. Servir a mulher que eu escolhi amar a vida toda. Essa é só uma manifestação da graça de Deus na minha vida. É preciso começar a pensar, irmãos, essas verdades. Não é só o ritual, o momento, não. O serviço, ele é coletivo, mas ele também é pessoal. Eu tenho que trabalhar também para edificar a minha própria vida em Cristo. Vamos ao último texto, irmão. Vamos lá. Pode passar. As portas do inferno, repete aquele versículo, se você puder. Não prevalecerão contra ela. E aí eu vou dizer para vocês, eu fiz uma pergunta a vocês. As portas do inferno, quando a Bíblia diz, não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos falando, irmão, exatamente de uma coisa que é muito séria. Sabe como que as portas do inferno podem se prevalecer? Muitas vezes, Jesus, quando fala aquilo, ele está falando numa concepção de que a igreja recebeu todo o poder, toda a autoridade para resistir à obra do mal, o inferno. Ela é porta-voz de uma mensagem que liberta, que cura. Vocês sabem disso. Vocês já viveram experiências. Você já experimentou o dom da salvação. Mas olha, você pode abrir a porta do inferno na sua vida. Se você, por exemplo, deixar a ira ser derramada em seu coração. Eu escrevi aqui, quando as portas do inferno se abrem, o cálice da ira se derrama muitas vezes no coração de uma pessoa. Aquilo que eu fiz com a minha sogra foi um momento de ira. Eu fiz um estrago. Eu abri as portas do inferno. E deixei um mau testemunho. As portas do inferno podem se abrir quando
a malícia assola o seu coração e você torce a verdade em mentira, as portas do inferno se abrem quando as pessoas, os homens, decidem dividir o corpo de Cristo, a igreja. Quando eu digo não para a comunhão, não para o perdão. É sério isso, irmãos. É sério isso. A igreja é lugar de cura, de tratamento, de restauração. As divisões, as facções, contendas, são as portas do inferno se abrindo. As redes sociais estão cheias de líderes, lideranças, uma criticando as outras, ofendendo as outras, e um pastor processando o outro. A coisa está feia. O que acontece quando um grupo de deputados, ditos crentes, num Congresso Nacional, resolvem se associar à famosa bancada da bala? As portas do inferno se abrem. E a igreja começa a ser vista como os chamados crentes, como um povo que está associado a gente que faz muita maldade e resolve usar a própria força, a própria arma para tirar a vida dos outros. Nós estamos vivendo uma situação esquisita. A igreja está perdendo a sua identidade, essa característica. A chamada igreja, a chamada religião. Mas eu quero dizer a vocês que a igreja de Cristo, aqueles que estão em Cristo, aqueles que sabem e vivem a verdade do Evangelho, essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, elas estão aí. Elas estão caminhando aí. Mas elas estão em Cristo. Elas não perderam o testemunho. Elas estão firmes no Evangelho. Elas leem a palavra. Elas estão buscando o Senhor. Elas estão orando. Normalmente elas ficam caladas, mas elas estão guardando a igreja em oração, guardando os santos em oração, orando pela liderança, orando pelas suas famílias. Isso é gente que trabalha em silêncio. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela não está nem aí para isso. Ela está aí para revelar Cristo aos homens aí fora. Eu quero terminar esta palavra, irmãos, pedindo uma coisa a vocês. Os dias são maus, os dias são difíceis. Eu quero fazer um convite à igreja em Vitória nesses 51 anos. Vem aí um ano muito difícil, 2026. No nosso 52º ano, nós vamos estar vivendo um ano de eleição. De novo, o barraco vai descer por aí afora. Vocês já estão preparados para isso? Estão orando? Estão orando? Orem. Orem a Deus. Para que a igreja não esteja na linha de fogo da acusação, da denúncia. Porque o cerco está se fechando. E não é só nesse país não, é no mundo inteiro, o cerco está se fechando. E a igreja vai ter que preservar esse lugar como um lugar onde a presença de Deus vai estar presente. E não a presença de homens e de ideologias humanas. De lá de cá, de qualquer lugar. Aqui é lugar da palavra de Deus. Deixe o seu irmão, separe as coisas, deixe o seu irmão com o conceito dele, o olhar dele, a visão que ele tem, e ame o seu irmão do jeito que ele é. Para a gente não entrar de novo numa escalada de enfrentamentos, de acusações, de sofrimento, por causa de pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho. Sabe quem tem a ver com o Evangelho? Aqui, ó, essa gente aqui, ó. Pede a Deus entendimento, sabedoria. Senhor, quem que eu vou votar? Senhor, como é que é? Analisa, julga, vê e tal. E não entra nesse esquema de odiar o seu irmão, de querer impedir que o irmão tome ceia porque é de outra pessoa. Não, vamos parar com isso. Isso é carnalidade, isso não é o espírito da igreja. A igreja não pode mais embarcar nesse caminho. Não embarque, não entra nisso mais.
E eu glorifico a Deus na igreja em Vitória, porque a gente cultivou isso ao longo da história, desses 51 anos de história. Toda vez que vinha algum político aqui, eu não lembro de nenhum político pegar um microfone dentro desse lugar. E eu vi o homem que é a minha inspiração chegar para um candidato a governador e falar com ele: olha aqui, não foi aqui não, foi lá na UFES. Esse homem chama-se Paulo Hartung e ganhou a eleição. E eu lembro o irmão falando com ele assim: Paulo Hartung, nós vamos orar por você, mas olha aqui, você já tem Jesus? Você tem que ter Jesus, rapaz. Você vai fazer uma campanha pelo Estado aí, presta atenção. E se você levar um tiro? E se você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Falou assim na cara de todo mundo, o auditório, o ginásio cheio. Eu falei: misericórdia. O homem vai ser meu patrão, eu professor do Estado. Ai, Jesus. Paulo Hartung bem assim, pensando. E aí? A verdade é essa. A igreja precisa manter essa pureza, essa beleza. Cada um tem sua perspectiva política, talvez. Olha, aqui dentro, o que vale é Jesus. Amém, gente? Estou alertando vocês, preparando vocês, que não adianta eu chegar aqui também, ficar com blá, 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 mas na prática, porque eu conheço uma multidão de gente decepcionada com o Evangelho, de lá e de cá, porque foram para aquela reunião para ouvir o Evangelho, chegaram lá, o que eles ouviram? Mensagem das trevas. Não tinha mais Jesus naquele lugar. Acorda, igreja. Acorda. Vai ler o Evangelho, vai ler a vida de Jesus, vai ler o Sermão do Monte, vai ler as mensagens, vão ler, vai ler Isaías, vai ler o profeta Isaías. E você vai ver que nós temos muito mais a ver com o reino, com as coisas celestiais, do que com qualquer outra coisa. Agora, se você receber do Senhor uma orientação, uma direção, e o melhor lugar para você receber essa orientação é lendo a palavra. Você vai ler a Bíblia e você vai dizer: aquele sujeito que é um candidato a deputado, aquele rapaz que vai ser senador, esse cara tem a ver com isso que eu estou lendo aqui. O Espírito Santo vai te revelar isso. Amém? A identidade da eclesia é a vida pura, é a vida simples, é a vida relacional.